Uma boa noite a todos. A gente está começando o nosso 5º episódio de Por Amor Resolvi Lutar. E hoje eu estou com uma convidada aqui mais que super especial. A Hanna Batista, advogada, ativista, mãe de autista, colunista da Gazeta do Povo, né, escreve sobre autismo. Eu quero dizer para a Hanna que eu já tietava ela antes de conhecê-la, né? Eu lia muitas reportagens, o que ela escrevia na Gazeta, na coluna dela, e quando ela foi fazer uma palestra naquele evento que a Carlin fez, né, do Motivação e Autismo, eu não pude perder, fiquei lá, fiquei esperando a fila do pessoal que estava lá para conversar com ela, só para poder tirar uma foto. Então, para mim, é uma honra muito grande, Hanna, você estar aqui hoje com a gente para discutir esse tema, né, os direitos da pessoa autista. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui o quanto esse leque é gigantesco, né? Então, eu queria pedir a ajuda de vocês que estão nos assistindo para a gente afunilar esse leque. Vamos aproveitar a Hanna, manda pergunta, manda comentário para ela responder. Hanna, sou teu fã, obrigado por estar aqui. Se tu puder te apresentar um pouquinho, contar da tua luta, da tua vida, né, como é que o autismo entrou na tua vida e como é que isso tudo tem se processado nesse tempo aí para todo mundo te conhecer mais. Rafael, obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Eu também tieto você. É um prazer estar aqui. É sem dúvida nenhuma uma grande alegria. O convite me deixou muito, muito, muito feliz. Vamos lá, contar um pouquinho sobre mim, né? Quando começou essa história, essa grande história de luta pelos direitos da pessoa com autismo. Eu tenho 2 filhas e a minha primeira filha foi diagnosticada com autismo. Perto dos 3 anos a gente começou a investigação e nessa época eu já advogava. Fazia ações de pedido de tratamento, mas nunca tive um foco voltado com as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo, até aquele presente momento. E daí veio o diagnóstico, que eu acho que as mães que assistem, que estão assistindo e que acompanham, sabem o que é ter um diagnóstico de um filho com autista. É uma grande mudança, é uma releitura completa de nós mesmos, da nossa estrutura, dos papéis que a gente desempenha na nossa vida. E após o diagnóstico, eu decidi que eu ia fazer minha última ação. Falei, não, vou parar de advogar, vou ficar com a minha filha, vou dar foco total para ela e vou fazer uma última ação, que seria de pedido de tratamento para ela. Deixa eu ajeitar a câmera. Aqui. Pedido de tratamento. E acabou depois que eu fiz essa ação, acabou saindo notícias dessa ação. E outros pais começaram a me procurar e eu falava, não, mas eu não tô atuando, eu tô só focada na minha filha. E daí insistiam, eu acabava pegando uma ação, falava, mas eu só vou pegar a sua. De outro pai insistia, eu falava, não, só vou pegar a sua. E isso acabou que eu não resistia a estar perto dessas famílias e participar da vida delas como advogada. E quando eu vi, eu já tinha voltado a atuar. Meu marido, na época, falou, Hanna, você só precisa reconhecer que você voltou. E foi muito especial, porque foi a oportunidade de estar atuando, de ver o autismo de um outro ângulo, não só como mãe, mas ver o autismo como profissional, como advogada. Isso me deu uma visão bastante diferente do assunto. Eu pude ver famílias com culturas diferentes, que receberam a notícia do autismo de formas diferentes. E cada família que eu atendo, me trouxe uma história e me trouxe uma nova visão sobre a minha maternidade. Então, assim, cada família me ensinou um pouco. E daí eu vi a necessidade de estar mais próximo aos pais, assim, estar mais próximo às famílias e continuar com esse trabalho. Claro, hoje eu vou, né, daí óbvio, advogando em outras áreas também, mas eu não vou mentir que o bibelô da minha vida é atuar em causas que envolvem pessoas com algum tipo de transtorno de desenvolvimento, pessoas não neurotípicas. E me encantei pelo assunto e me encantei com o que é não ser neurotípico, né? Que é uma coisa tão... O típico é uma coisa que a gente precisa discutir muito, né? O que é típico, o que é normal, o que é padrão.
Então, eu acho que isso me trouxe uma nova visão de vida e profissional. Então, é claro, hoje minha vida pessoal e profissional não se resume a isso, mas sem dúvida nenhuma é o assunto, acho que mais presente, porque eu falo que eu vou para o escritório e tenho contato com famílias, eu volto para casa, tenho contato com a minha filha, daí minhas amigas acabaram sendo pessoas que têm filhos autistas, amigas próximas, né, atualmente que eu falo, mas são pessoas com filhos com autismo. Tirando meu sócio que trabalha comigo, que também fala muito de autismo porque trabalha comigo. Então eu falo que é um tema que permeia manhã, tarde e noite, assim, da minha vida. E eu tenho o maior prazer de falar sobre isso. Eu falo que não é um esforço em nenhum momento, é um prazer estar em contato. Gabriela ou a Gabriele, o nome dela? A Gabriela. Gabriela. E como é que foi? As pessoas se confundem muito se é Gabriela ou Gabriela, porque sempre, até na Gazeta, e quando eu falo dela, eu só falo como Gabi. E eu acho super engraçado que todo mundo chega pra mim e fala, é a Gabi! É a Gabriela, é a minha mais velha. Que idade ela tem? Ela tem 8 anos agora. E como é que foi para você, Hannah? Como é que foi esse processo aí de assimilar a questão do autismo? Eu tô perguntando isso pelo seguinte. Ontem, inclusive, eu estava assistindo uma live da Abraça, a Abraça, ela tem que às vezes até parece que tem que para mim é uma falsa contradição, né, entre o movimento de pais e mães e o movimento protagonista dos autistas. Primeiro, eu acho assim, o movimento dos autistas é um movimento legítimo. Quando a gente fala nada de nós sem nós, essa frase não é dos pais, é a frase para o protagonismo dos autistas. E ali eles estavam falando muito, né, sobre essa questão da normatização, né, das pessoas que querem curar o autismo, que o sujeito como global em si, ele é como é, né? Isso vem muito também dessa questão da aceitação, de como é que você lida com o diagnóstico e tal, todo esse processo, né, que eu, como pai, sei como é, mas é muito especial no caso da mãe, tenho certeza, né? Então, eu queria saber de você como é que foi esse processo, né, do diagnóstico e como é que isso entrou na tua vida. O primeiro momento é um choque pelo desconhecimento do que é o autismo. A gente tem alguns mitos que envolvem a pessoa com autismo. E é claro, muitas pessoas, elas acreditam nesses mitos, claro, não de forma... Não há uma maldade nisso, mas existe todo um mito do que é o ser autista. Então, o autista, ele não quer falar, o autista não quer se relacionar no mito, né? Vamos botar aí. O autista vai ser eternamente independente, ou o outro lado, o autista, ele não faz isso, mas é um gênio. Então, tem todas essas dinâmicas externas sobre o que é ser autista, e isso tudo vai afetando o teu entendimento do diagnóstico. Então, no começo, eu lembro muito claramente que eu ficava esperando um clique. Eu acho que eu já conversei com muitos pais que tinham essa mesma sensação, que era aquela sensação que um belo dia você ia acordar e seu filho ia começar a falar normalmente, se relacionar normalmente do que você entendia como normal, do que a sociedade entende como normal. A minha reação foi um primeiro momento de choque, porque eu não sabia o que era, mas eu sempre tive uma maneira um pouco peculiar de lidar com as dificuldades da minha vida. Eu não posso me dizer assunto para outro momento, mas assim, na neurotipicidade não me cabe também, mas a minha reação foi quase um momento primeiro de choque, mas eu saí muito rápido desse choque para a minha reação mais comum, que é o estudo. Então, eu tratei a coisa quase de forma matemática. Minha filha tem autismo. Primeira coisa, eu preciso saber o que é autismo e o que isso vai trazer de dificuldade, o que isso vai trazer de questionamento para ela, como ela vai encarar o mundo. Então, assim, o primeiro momento foi um momento de choque, segundo de estudo, e depois foi um entendimento real, porque tem muitas coisas que o estudo não basta, você tem que ter eu acho que é a vivência. Hoje eu lido com muito, muito mais tranquilidade com o autismo. Hoje eu estou com a minha filha sem lembrar o tempo todo que ela é autista. Eu estou simplesmente com a Gabriela, eu estou desfrutando um tempo com a minha filha. Hoje eu consigo exercer uma maternidade que não está vinculada ao ficar me relembrando que a minha filha é autista.
Mas isso foi todo um trabalho, foi uma descoberta pessoal, e há uma reavaliação das nossas prioridades a partir do diagnóstico, sem dúvida nenhuma, né? Você começa a ver, a se questionar sobre questões que você impunha como normais. Por que não? Mas isso, o normal seria fazer isso, mas por quê? Você começa a se perguntar, por que isso seria o normal? Por que eu vou exigir isso? Será que isso é realmente importante, exigir isso do meu filho, da minha filha? E a gente passa constantemente por uma nova releitura do que é estar incluso. É uma descoberta constante, não para, né? Eu falo que, assim, a vida inteira eu vou estar nesse processo de descoberta. Mas hoje eu consigo desempenhar uma maternidade sem estar me relembrando que a minha filha é autista. Hoje eu estou com a Gabriela, estando com ela. Esquecendo que ela não é, para mim, a Gabriela com autismo, ela é a Gabriela, né? E eu respeito ela e tento entender ela, como sei que ela tenta me entender, né? Ela também tem que ter... Há um papel mútuo, né? Eles também têm que entender, eles também estão tentando entender a gente. Então a gente está nesse constante processo de redescoberta aqui em casa. Legal, Hanna. Eu acho que isso aí que você fala está muito linkado, né, com a questão da aceitação da diversidade, né? Nós estamos vivendo num período no nosso país, né, de que, como é que eu vou dizer, as pessoas estão muito intransigentes, né, com o diferente, muito intransigente com as opiniões, muito uma escalada de ódio muito grande, né? E isso acaba, de certa forma, atingindo as pessoas, não só o autista, mas com a pessoa com deficiência como um todo, né? E tudo aquilo que não está naquilo que seria o pseudo-normal, a suposta normalidade. Então, acho que é super importante isso que você está falando. A gente já está com várias perguntas aqui na nossa live. Mas antes de botar as perguntas, eu quero estimular, nós vamos tentar responder todos aqui, o pessoal pode continuar fazendo perguntas na área do direito, né? Que vamos explorar, que ela vai fazer uma consulta gratuita aqui para a gente hoje. Então, podem perguntar, porque ela vai orientar todo mundo na área do direito. Eu queria entrar no... Olha você me jogando na fogueira aí. Pode perguntar qualquer coisa que ela responde, gente. Não, brincadeira, mas tragam perguntas, é bom para a gente direcionar. Eu acho que, como o Rafael mesmo disse, direitos de pessoas com autismo. Quando eu vou na palestra, geralmente esse é o título que eu boto, e eu brinco até que eu falo, esse é o título um pouco enganoso, porque se eu for tratar sobre isso, eu não tenho que dar uma palestra. A gente tem que fechar um mês, e eu vou falando continuamente durante esse mês, com intervalos para dormir e refeição, porque é muita coisa. Então, por favor, vocês ajudam a gente perguntando. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui, eu perguntei, Hanna, o que tu acha que essa questão do direito do autista é um leque muito grande, né? E eu perguntei, o que você acha que hoje está pegando mais nessa área do direito, que tu acha que as pessoas vão se interessar em conversar aqui com a gente? A Hanna me falou o seguinte, olha, até antes da pandemia, o que mais vinha de questionamentos na área do direito da pessoa com autismo é a questão das terapias, a questão da área da saúde e tal. Hoje, nesse momento, está sendo a questão da educação, das escolas, das aulas online, né? Então, eu já quero entrar direto nesse assunto, assim, Hanna, como é que tu está vendo esse processo? A gente foi há 5 meses atrás, 4 meses e pouco atrás, a gente sequer imaginava que nós ia estar nessa situação que nós estamos vivendo hoje, ninguém podia imaginar. Acho que houve uma resposta bastante rápida, né, nessa questão, no esforço dos professores, de tentar manter os alunos, né, em aula, enfim. Mas é uma situação que está havendo muito problema, né? A gente teve aí uma resolução da Comissão de Direitos Humanos recomendando a suspensão do ano letivo, a gente tem pesquisas da APP que demonstram que aí não é só autista, também os neurotípicos, sim, mais de 60% sim. dos alunos não estão conseguindo acompanhar as aulas online. A gente tem as escolas particulares que muitas vezes estão dando aula online e estão cobrando mesmo um valor de mensalidade.
Como é que você está vendo todo esse cenário, né, da educação e onde é que se insere os direitos da pessoa com autismo nesse cenário? Em primeiro lugar, eu acho que eu queria começar falando quão louvável está sendo o trabalho dos professores. A gente vê todo um esforço dos professores e toda uma dedicação. É claro que a gente só tem a agradecer aos educadores nesse momento. Inclusive, eu acho, definitivamente, eu acho a função, a labuta mais nobre, a labuta do educador, né? Então, assim, eu falo que os meus grandes heróis são meus professores, né? Seja durante a minha formação em ensino fundamental, médio, principalmente na universidade, minhas grandes referências, para mim, são os professores. Então, claro, em primeiro lugar, parabenizar os professores e colocar que quando eu falar sobre questões, quando eu me posicionar de uma forma, digamos, discordando, não é de nenhuma maneira, criticando, vamos colocar assim, não é nenhum momento criticando os professores, pelo contrário, a eles todos os meus elogios e meus agradecimentos. Mas a nossa realidade é que, de fato, o que está acontecendo na realidade, de fato, a gente não tem um preparo e necessário para hoje a gente fazer uma migração tão rápida para o sistema online, seja de crianças neurotípicas, seja de crianças não neurotípicas, né? Então, isso é fato, isso a gente sabe, não houve uma preparação para a migração para o sistema online. Aí a gente tem que dividir o tema em blocos, né? Então, o primeiro bloco que eu acho que me perguntam muito é um que você levantou sobre a questão da mensalidade das escolas, como que ficaria as escolas particulares. Por quê? Pais vêm sendo cobrados da mensalidade escolar sem a prestação de aula presencial, tá? Aí, para fazer essa análise, a gente vai ter que fazer uma análise contratual. Então, assim, quando você faz um contrato, você contrata um serviço de escola, você não está contratando o serviço do mês, você está contratando o serviço do ensino fundamental e médio, tá? Claro, aí vão se diferenciar para cursos livres, outra história, mas ensino fundamental, ensino médio, você não está contratando o mês, você está contratando o ano, você paga o ano fechado, dividido em tantas parcelas. Então, você está contratando o serviço, por exemplo, de primeira série do fundamental, tá? Então, assim, tecnicamente, se a gente tivesse um retorno, vamos supor, teve um período que a escola ficou sem dar aula, mas ela retomou as atividades e ministrou essa aula presencial com toda a carga horária que ela iria ministrar antes, presencial, ela compensou em outro momento. Não haveria motivo para uma redução, porque você teve a mesma prestação de serviço, porém uma interrupção por um fator externo. Você tinha X número de aulas presenciais, você teve X aulas presenciais. Com uma interrupção? Com interrupção, mas elas aconteceram. Porém, seria um pouco utópico a gente acreditar nesse momento que isso vai acontecer. Já não há mais tempo hábil para a gente haver essa compensação de aulas presenciais na mesma quantidade que foram perdidas, né? E as aulas online, como é que ficam nessa história? Elas seriam equivalentes às presenciais? Isso eu tô falando para crianças neurotípicas e autistas, tá? Não. Principalmente quando a gente fala de escolas particulares, no meu entendimento, não. Por quê? Quando você faz um contrato com uma escola, você não está contratando só uma metodologia ou que a criança realize o primeiro ano. Você está contratando toda uma estrutura que essa escola tem a oferecer. Isso fica muito claro se você for fazer uma comparação de preço de mensalidade, tá? Vamos colocar um exemplo. Você tem escola A e escola B. A escola A tem 3 parquinhos, 4 quadras, 2 bibliotecas, uma das maiores bibliotecas da cidade. As carteiras são... A dinâmica das carteiras, elas foram compradas carteiras especiais para as crianças sentem confortavelmente. Tem ar-condicionado na sala, tem todos os funcionários para receber o inspetor, a pessoa que está cuidando da limpeza local, estão altamente treinados. Você vai pagar um preço bem maior do que a escola B, que vamos supor, tem um parquinho, uma quadra, e as carteiras são mais antigas. Eu estou dando um exemplo bem caricato, mas para ficar muito claro. É claro, ninguém em sã consciência acharia que as duas escolas vão cobrar o mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que toda essa estrutura está inclusa
no valor de contratação. Você está contratando aqui, você está contratando, além da metodologia, além das aulas, aquela estrutura. E isso vai causar muita diferenciação de valor nas escolas. Claro, eu estou dando um exemplo caricato, mas a gente pode verificar isso acompanhando. Se você for fazer uma pesquisa de preço escolar, você vai ver essa diferença e ela vai estar também ligada à estrutura. Esse é o primeiro ponto, tá? Só que no momento que você não tem mais essa estrutura e que você passa para o ambiente online, tanto a escola A quanto a escola B tem a mesma, entre aspas, estrutura física de disposição que é nenhuma, que é basicamente uma plataforma virtual. Ah, mas plataforma X é diferente, é melhor que a plataforma Y. Ok, mas isso não estava no contrato, eu não contratei isso, isso não foi uma avaliação que eu tive quando eu fui verificar o valor daquela escola, quando eu vi a compensação que teria eu pagar aquele valor para ter aquele serviço. Não estava na minha decisão. Eu estou simplificando, tentando tirar termos jurídicos, simplificando a questão, mas o que a gente nota? Há um desequilíbrio contratual se a gente manter o mesmo valor. Quando eu contratei um pacote com várias questões que hoje não estão sendo oferecidas, mas eu vou ter que pagar o mesmo valor, que eu pagaria por tudo aquilo para ter um online. Há um desequilíbrio, claro, contratual. A gente esvaziou muito dos objetos dessa prestação de serviço. O contrato vai estar sem esses objetos de prestação. Então, como que eu vou pagar esse mesmo valor? Então, na minha visão, haveria sim a necessidade de haver uma redução do valor da mensalidade para autistas e neurotípicos. Isso é uma questão de, falando assim, parece que seria uma questão de consciência do empresário e dono da escola. O que um pai faz na escola que não tá mantendo a mensalidade? O que a família pode fazer nesse aspecto? Veja, claro, gente, a expectativa que eu acho que eu tenho como jurista é que haja, em breve, uma normatização disso. Ou seja, existe uma lei abordando essa questão, porque é uma questão extremamente importante que diversas famílias estão vivenciando. Porém, enquanto ainda não temos isso, o que eu aconselho em primeiro momento? Uma negociação diretamente com a escola, né, colocando argumentos de que há um desequilíbrio contratual. Em geral, muitas dessas negociações estão dando resultado, e aí, se não houver uma negociação, se as tratativas não derem nada, não houver uma flexibilização da instituição de ensino, aí eu aconselho realmente o caminho judicial. Mas eu acho assim, tentar, em primeiro lugar, ter uma conversa com a escola, e a maioria das escolas está respondendo, pelo que está me chegando, a essas abordagens. Algumas estão fazendo reduções em massa, estão falando, estamos reduzindo para todos os alunos, outras estão reduzindo só quando o pai chega e tenta negociar, e algumas, claro, estão intransigentes. Mas a gente espera um bom senso, né? Oi? PROCON, nesse caso, é válido ou não? Olha, é possível fazer uma reclamação para o PROCON, mas o que eu coloco? Uma questão de análise contratual. Então, uma questão de interpretação de um contrato. Não sei como o PROCON se posicionaria, eu acho que é possível, eu acho que seria interessante. Mas no fim, a gente acaba sobre uma análise daquele contrato, e qual que é o valor que tem que ser reduzido. É uma questão até um pouco complexa, mas a tendência, o que eu acredito, a tendência é que o judiciário acabe, claro, a gente não espera que, né, haja uma corrida em massa para o judiciário, mas a gente sabe que vai haver um aumento de número de casos relativo a questões escolares, e a gente acredita que a resposta vai ser, sim, uma leitura contratual que equilibre esses contratos, e tendencialmente aí outras escolas começam a responder a esses precedentes. Ou, prevendo isso, já fazer uma redução para os seus alunos, se não tiver uma normativa em breve, né? Que é o que se espera, né? Eu acho que é necessário, é evidente a necessidade de abordar essa questão. Acho que é importante, e acho que inclusive a UPA pode cumprir um papel aí para tentar cobrar que essa normativa venha o mais breve possível. É um momento legislativo tão peculiar que, assim, é difícil como advogada você, às vezes, até ver para onde você foca, sabe? Porque são tantos pontos. Então, a gente tem essa questão. E daí, isso a gente falou dos alunos neurotípicos e autistas, mas tem a outra questão. A gente está falando de alunos que acompanhariam as aulas online, mas grande parte de pessoas não neurotípicas, até de pessoas neurotípicas, mas agora focando nas pessoas com autismo,
grande parte das pessoas com autismo não consegue acompanhar a aula online. Por diversas questões sensoriais, questões de tempo de concentração, a questão de não ter feito uma adaptação para esse recurso, né? As dificuldades de generalização. Então, existem vários aspectos. Deixa eu te relatar aqui, a gente tem uma mãe, eu não vou falar o nome dela para não expor, né, mas ela me mandou um áudio, ela é muito próxima da nossa diretoria, muito atuante na UPA, e ela é professora da rede estadual. Ela disse, contou, chegou como uma bomba aqui para nós a questão de ter que fazer as aulas, a gente não teve formação nessa área, né, de aula EAD, o grande interesse, ela relatando, né, o grande interesse é cumprir tabela e dizer que as aulas foram dadas, muito conteudista, né, a necessidade de passar ser uma aula muito conteudista, né, e pouco contextualizada com a realidade que estão, e que, enfim, os professores estão os alunos não estão acompanhando, e que os professores estão numa situação muito desconfortável, isso relatando ela. Assim, a experiência que eu tenho tido no contato com as famílias é a dificuldade das pessoas com autismo de acompanhar. Algumas famílias conseguem, né, algumas estão conseguindo, outras não, né? No caso do meu filho, por exemplo, até a professora fez todo um esforço, ela adaptou material, tem lá o material diferenciado que a professora teve esse cuidado de fazer, né, um cuidado muito local da escola, né, da professora de fazer isso, mas a gente conseguiu muito pouco avançar. A capacidade do meu filho de se concentrar numa aula no YouTube, por exemplo, e a gente tentou também assistir a aula que o Departamento de Inclusão da Secretaria, muito legal, né, a iniciativa de fazer uma aula para pessoa autista, mas não deu, né? Não deu, e a grande preocupação que eu tenho é a seguinte, que ano que vem eles vão querer que meu filho vá para a segunda série, né? Essa é uma preocupação que está chegando bastante. Então, duas questões sobre isso. Então, vamos dividir mais duas questões. Eu falei, a primeira seria essa questão de redução de mensalidade, a outra questão seria justamente da interrupção dessa prestação de serviço. Então, muitas famílias que estão em colégio particular tem reclamar. Oi, pode falar. E quem fez pergunta pode ficar tranquilo, daqui a pouco a gente já vai ler as perguntas aqui. Com relação, então assim, por exemplo, as famílias, quem está em colégio particular quer cancelar o contrato e tem medo da multa. Eu entendo que se há uma inviabilidade da criança assistir de forma online, essa multa não deveria, eu acredito que é substrato legal para essa multa não ser cobrada. Você conseguir fazer a resolução do contrato sem cobrança de multa dos pais. Por quê? Porque houve um fator superveniente que nenhuma das partes deu causa, mas que transformou o serviço em inviável. Então, esse é o ponto. O primeiro ponto é que, às vezes, não tem como você continuar. Tá, mas está sendo prestado aula online, mas tem crianças que não vão acompanhar, é inviável. Se você pedir um laudo médico, o laudo médico vai explicar por que é inviável aquela criança não acompanhar aquela aula, aquela criança acompanhar aquela aula. Então, esse é o primeiro ponto. Para quem está em colégio particular, querer romper o serviço e ficar com medo da multa. A minha visão é que existe substrato legal para a criança que não tem condições de acompanhar online, realizar essa ruptura de contrato sem a multa. Eu acho realmente que há uma fundamentação bastante coerente nesse sentido. Eu acho que a legislação que a gente já tem dá substrato suficiente para essa questão, né? A legislação contratual. Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando de contratos, né? Daí isso gera outra coisa. Daí para quem está no particular e público. Tá, mas se eu interromper o contrato, se eu vou ter que matricular em outro colégio, porque para mim é um ano perdido. Ou os outros pais falando, eu estou no ensino público e eu estou vendo que esse ano não vai ter um aprendizado. E daí meu filho vai ir para o ano seguinte, quer dizer, ele vai ter que dar conta de conteúdos, né? Que sem os pré-requisitos para isso. E essa é uma grande problemática. É claro, se a gente for analisar singularmente cada caso, haveria a possibilidade de entrar com uma ação pedindo uma declaratória para que a criança seja retida com base no princípio do melhor interesse da criança. Daí você procura laudos médicos, procura avaliação pedagógica e possivelmente, né, há uma tendência de o judiciário dar uma resposta de mantenimento dessa criança
visando o melhor interesse dela, né? Porque o melhor interesse da criança é um princípio com força constitucional. É um princípio interessantíssimo, inclusive. Dava para fazer uma live sobre autismo e melhor interesse da criança, assim. A gente dava 10 horas, assim, porque é muito interessante esse conteúdo. Mas isso daria substrato, então, para reter a criança. Mas vamos pensar o seguinte, a gente vai entrar com ação para todos os pais que vão ter que reter as crianças. Eu acho isso é um pouco socialmente, isso me fere um pouco. Como advogada, a gente, claro, a gente acaba tendo que dar a resposta, o remédio, né, jurídico apropriado, né, mas a gente precisa de uma resposta em larga escala. Porque, senão, como é que a gente vai fazer? Vai todo pai e mãe que tiver que reter, que a criança precise ficar retida, a gente vai ter que entrar com uma ação? Primeiro que além do inchaço desnecessário do judiciário, né, que a gente já tem um inchaço no judiciário, a gente vai estar correndo com demandas que em larga escala, porque são muitas crianças, inclusive até neurotípicas, né? A gente tá falando de autismo, mas eu tô escutando muito caso de criança com TDAH que não tá conseguindo, criança neurotípica que não está conseguindo se concentrar, né? Eu tenho 2 crianças aqui em casa, né? 2 menininhas, a Gabriela, que é a mais velha, mas eu tenho a Débora, que é a mais nova. E a Débora é neurotípica, né? Até agora, né? Porque depois de um diagnóstico, você nunca diz neurotípica. Às vezes, até agora, é neurotípica. Então, e ela está tendo extrema dificuldade de acompanhar. E há toda uma dedicação das professoras, né? Eu não vou dizer que não há, mas há uma dificuldade. Então, ela está na fase de alfabetização, já é um momento, né? E daí, assim, a gente não é formado e eu, por exemplo, sou a pessoa menos indicada para dar aula para criança, gente. As minhas filhas vão sofrer comigo dando aula, porque, enfim, não é a minha realidade, eu não sei adaptar o conteúdo. Eu sei fazer tarefa com elas, mas adaptar esse conteúdo há uma grande dificuldade. Então, é claro que o aprendizado, os pré-requisitos para o ano seguinte podem estar sendo prejudicados. Eu acredito que a resposta que a gente deveria ter é uma resposta normativa de suspensão do ano letivo, né? Que a gente estava até conversando sobre isso. Eu acredito que o mais adequado, a resposta normativa mais adequada seria essa. Porém, enquanto ela não vem, o que a gente tem em mãos? A possibilidade de retenção por ação judicial e a briga por redução das mensalidades ou término de contrato sem multa. O que não dá a gente tem no momento. O que não dá para a gente aceitar, Hannah, eu acho, é a questão de contar como aula dada. Entendeu? A pessoa não está conseguindo acompanhar, e você falou muito bem, não se trata só do autismo, se trata de um conjunto, de uma massa de estudantes, de alunos, que não estão acompanhando, e aquilo ser dado como uma aprovação automática, sem que ela tenha absorvido, tenha sido utilizada essas aulas online como aula dada, como a resolução hoje permite, né, que se dê como aula dada. Isso eu acho muito perigoso. Porque eu acho que a questão... E daí como é que vai ficar? A gente vai ficar, por exemplo, fazer uma prova depois e se a criança atingir, ela passa e senão ela vai ser reprovada. A gente tem que pensar em várias questões aí. Porque a criança que não atingir a absorção do conteúdo e for reprovada, autista ou neurotípica, isso tem um peso pessoal para a criança e para a família, a reprovação, o não alcance daquele objetivo desse ano. E como que vai ser avaliado isso? Que prova vai ser essa? Será que vai ser uma prova muito fácil, que daí todo mundo vai passar e todo mundo vai seguir para o ano seguinte sem pré-requisitos necessários? Ou pelo menos, se não houver uma suspensão do ano letivo, eu acho que pelo menos uma resposta que possa ser possível a retenção da criança mediante uma avaliação, que não necessário uma ação judicial declaratória para reter a criança, porque teoricamente se ela passar nas provas, ela teria que seguir para o ano seguinte. E a grande questão, se a gente deixa sem matrícula, daí a gente tem a questão que a gente estaria fora da lei, porque assim, você não pode simplesmente deixar uma criança fora do colégio, mesmo no momento da pandemia. Ela precisa estar vinculada a uma instituição de ensino a partir dos 4 anos. Então, a gente tem toda uma questão sem resposta, que a gente pode obter respostas e soluções por ações judiciais. Pode. Isso, como advogada, claro, me tranquiliza. Se você chegar para mim e fala, meu filho precisa ser retido porque não tem condições de ir para o próximo ano, eu falo, a gente pode fazer uma declaratória. O colégio não reduz a mensalidade. A gente pode entrar com uma ação para reanalisar esse contrato, para obter equilíbrio contratual. Eu preciso romper o contrato com o colégio particular, mas eles estão exigindo multa. Podemos entrar com uma ação contra isso.
Tá, mas a gente vai entrar com ação para todas as famílias que precisam disso. Eu acho que não bate a conta aí, entende? Eu acho que a gente precisa de soluções numa maior escala, né? Porque a gente precisa de uma resposta que seja para todos. Então, isso vai causar um grande prejuízo, né, para as crianças, seja como for, seguir adiante sem os pré-requisitos ou ser reprovada, são questões bastante pesadas para a criança. Então, assim, a gente precisa pensar a longo prazo como é que vai ser essa situação. Então, ou uma suspensão, vamos suspender esse ano letivo, ou pelo menos uma solução intermediária, que permita, com mais facilidade, sem o manejo judicial, manter a criança, reter a criança no ano que ela está. A gente abre um leque muito grande nisso, até porque, veja, com os movimentos que estão tendo de flexibilização e retorno à atividade econômica, e as escolas que não estão funcionando, né? As escolas não estão tendo atendimento, enfim. A mulher, ela sofre muito com isso, né? Porque como é que a mulher vai trabalhar, né? Toda essa dificuldade também que hoje estão vivendo, não tem onde deixar a criança, né, que costumaria naquele horário estar indo para a escola e precisa lidar economicamente com essas dificuldades, né? Tudo isso também... E a gente tem toda uma questão social também do papel da mulher, né? A gente fala que, infelizmente, a gente vê que as mulheres estão sendo muito sobrecarregadas nesse momento. E muitas vezes não é porque o marido fala, eu não vou ajudar na aula, é porque toda uma questão social impulsiona a gente a acreditar que a gente que tem que ser a gente, tem que ser a mãe, entende? É nosso papel. Isso é todo um conjunto, uma construção social que é feita durante muito tempo e não é uma desconstrução rápida que você consegue ligar para o seu marido e falar, não, pode ir você também. É uma abertura, às vezes, que até a gente, como mulher, não vê que a gente precisa de uma desconstrução de passar para o outro. E muitas vezes até por pressão. Então, a gente também tem uma questão social da mulher aí que, bom, momentos de pandemia, né, a gente está vivenciando uma realidade sobre a posição da mulher bem... A gente está relendo isso, as mulheres estão reaprendendo a desenvolver seus papéis, né, e estão percebendo quantos papéis elas têm. Então, é um momento também delicado. Vamos lá. A Jéssica dando boa noite, que sempre está com boa noite. Live. Boa noite, Jéssica. Andréa Cabral... você prefere as perguntas todas de uma vez ou uma por uma? Uma por uma. Uma por uma. Então, vamos lá. Tem bastante, viu? Olá, estou acompanhando. Gostaria muito que o meu filho tivesse direito ao documento passe livre. Você sabe responder essa? Olha, a gente precisa bater um pouco mais nisso. Não tem muito o que dizer disso. É uma questão que até eu não tô... Com essa questão da pandemia, eu estava mais envolvida com relação a isso. Mas é possível. Passe livre, ela está falando de entrada nos ônibus? Porque isso hoje em dia é possível. Você tem que ir lá fazer o cadastramento. Sim! Ou ela está falando do interestadual? Porque, assim, tem uma questão, tem uma luta aí ainda para que a gente tenha direitos a passe livre em âmbito nacional, interestadual, mas hoje em dia é possível você fazer o passo a passo para obter essa documentação, ele não é difícil. Eu vou, inclusive, se ela quiser... Você pode me relembrar disso, Rafael? Eu posso fazer um passo a passo e botar lá no Diário de Autista da Gazeta. Eu tenho, acho que um passo a passo, inclusive. Tá bom. Isso é na Comissão de Direitos Humanos, né? Quem tá lá é o Felipe Braga Cortes, não é? O Departamento da Pessoa com Deficiência, né? Isso. Mas isso é do governo do Estado. Isso no Sim, governo do Estado. Mas o governo do Estado, eles fizeram uma cartilha, não fizeram? Sobre a questão do passe... Eles têm reunião da Câmara lá que trabalha com isso, né? Dá pra gente entrar em Mas contato. alguém fez uma cartilha disso, eu vou procurar, porque eu lembro que eu tinha feito um passo a passo disso, do carro. Eu tinha feito uns 5 passo a passo que as pessoas me perguntaram e eu acho que eu não sei se eu publiquei todos, mas eu tinha feito. Eu não sei se eu mandei só ou se eu cheguei a publicar. Você pode utilizar esse pra gente divulgar nas páginas da UPA, não? Claro, se você quiser, tem um deles, inclusive, que tá todo tipo como se fosse de livrinho.
Só me lembra, pelo amor de Deus, que meu problema é esse. Gente, seguinte, eu faço as coisas. Agora, enviar, eu esqueço, entendeu? Eu faço e fica comigo. Vocês têm que me lembrar que vocês precisam disso. Mas eu posso fazer, tem vários passo a passo. E eu acho que o governo, eu não sei se foi o governo do estado ou se foi a prefeitura, eu não lembro. Aí, gente, eu não lembro, desculpa, eu não vou lembrar. Mas alguém, eu sei que tem uma cartilha disso também. Eu vou procurar para ver se eu acho. Que reúne o passe livre, várias coisas. Eu vou procurar para ver se eu acho. Elisângela Morales Fonseca, é minha amiga lá do município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, nos acompanhando. Tem uma filha autista já adulta, eu acho, né? E está aqui acompanhando a nossa live. Nossa, Elisângela, eu vivo no Rio Grande do Sul. Eu vou para lá direto. Agora não, né? Mas assim, nossa, eu vou para lá pelo menos umas 30 vezes durante o ano, assim, porque eu tenho muito cliente lá. Eu adoro. Eu vou me tornar gaúcha um dia. Eu falo que eu vou fugir para lá, porque eu amo o Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Gente, não notei sotaque. A Luciene Unixik, desculpa se eu pronunciei errado o teu sobrenome. Olá, está dizendo que é de Colombo e está nos acompanhando aqui. Bem legal, obrigado. A Elisângela, né, que eu já te falei de Guaíba, eu queria ter os benefícios para minha filha, que já é adulta, para ela voltar a ter tratamento psicológico e neurológico. Segura essa pergunta aí, porque eu acho que vai ter outras parecidas com essa. Tá. Parabéns, Rafael, a Dani, nossa super mãe da diretora da UPA, Dani Kozelinski, uma super live. Gostei do Mulher Incrível. Alzimara Bacelar, presidente da Federação das Mulheres do Paraná. Olá, boa noite, cada live aprendo mais. Parabéns, Rafael, muito obrigado. A Sidmara Cox, de Colombo, desejando uma boa noite. A Elisângela de Guaíba, hoje minha filha tem 22 anos. Andréa Cabral, dentro do Estatuto da Pessoa Especial, quais leis podem ser aplicadas à condição inerente do autismo? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Jesus! Todos os artigos ali. Todos. Não exclui nenhum. Porque o que acontece? O autismo, ele foi pela lei Berenice Piana. Tá, só para responder aqui. A cartilha, tá, que já me mandaram aqui no WhatsApp, aqui no particular. A cartilha que eu tinha não é do Paraná. Mas ela, então, não é gente daqui. Peraí. Não é do Paraná, tá? Não foi feita a cartilha aqui, mas eu tenho a cartilha, eu fiz um passo a passo, eu posso montar para vocês. Mas só para avisar, pelo que eu saiba, a cartilha que eu tenho aqui em casa não é do Paraná, só para ninguém ficar procurando aí no site desnecessariamente, tá? Se for lançado, eu não sei, mas não é nem do Paraná, nem de Curitiba. A cartilha parece que é do Rio Grande do Sul, mas enfim. Com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei Berenice Piana, ela coloca a pessoa com autismo como uma pessoa com deficiência, ou seja, ela goza de todos os direitos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz. E qualquer lei que fale sobre pessoa com deficiência pode ser aplicada com pessoa com autismo. Então, quais artigos? Todos. Pode pegar o Estatuto, ler de cabo a rabo, que é isso aí, pode ser utilizado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive, é muito pouco falado quando a gente fala de direitos da pessoa com autismo, mas é um documento muito importante. Ele traz bastante benefícios, e eu falo que é leitura obrigatória de todas as mães. Não é uma leitura pesada, gente, não tem... Os artigos são de fácil interpretação, e para todo mundo que tiver alguma dúvida, fico à disposição. Então, assim, pode mandar dúvida pelo Face, pode mandar dúvida pelo Instagram, que eu vou respondendo lá, tá bom? Vou aproveitar esse gancho, Hanna, para fazer uma autocrítica pública. Eu acho que quando a gente erra, é super saudável a gente reconhecer o erro e tentar fazer melhor. Eu lembro que quando eu te conheci pessoalmente naquela palestra, eu comentei contigo, puxa vida, nós construímos um cenário, uma força política das associações de autismo, das famílias, que permite que a gente aprove absolutamente o que a gente quiser hoje na Assembleia. E você me falou, isso é mais um problema do que uma solução, né? Que é aprovar muita coisa, às vezes, que não tem a ver. Qual que é a autocrítica? Porque a gente falou agora aqui da pessoa como deficiência e o autismo está inserido nisso.
Eu tive uma participação, e a UPA também teve uma participação importante num projeto de lei que foi sancionado, e algumas famílias, que pese as famílias estarem se beneficiando, da isenção do pedágio, né, para as pessoas autistas que estão em tratamento. A gente conseguiu isso, fez a lei, conseguiu, foi aprovada e tal. Podia ter feito para as pessoas com deficiência em geral. Sabe? Às vezes a gente fica só fazendo as coisas com autismo, sem linkar com o conjunto das pessoas com deficiência, que isso nos fortalece muito mais, né? Então, a gente lutou tanto para ser reconhecido, né, como pessoa com deficiência, tá no estatuto, ter os direitos, e muitas vezes o autismo ele se desgarra, tenta se desgarrar dessa questão, né? Eu acho que é importante. É que assim, eu acho que existe também uma. Porque assim, quando a gente fala do espectro autista, a gente tem de ponta a ponta. Então, existe todo também um preconceito, às vezes, com o termo deficiente, principalmente quando a gente fala de autistas funcionais, que eu acho um termo terrível, né? Autista funcional, mas utilizando o termo, né? Com autistas funcionais, a gente tem todo às vezes até um preconceito em utilização do termo deficiente. Mas é o que eu bato muito nessa tecla. Quando a gente fala deficiente, não é a pessoa que é deficiente, é a sociedade que é deficiente em incluir o outro. Então, a deficiência nunca parte do sujeito, na minha visão. A deficiência é social. Então, se você considera a pessoa autista como pessoa com deficiência, na verdade, não é porque ela é deficiente, é porque a sociedade ainda não se preparou para lidar com o outro, quando esse outro não segue um padrão muito restrito de comportamentos, muito encaixotado, muito pré-determinado de comportamentos. Então, a gente precisa pensar, isso é normal, por exemplo, eu até reli muito quando eu falo palestra de direitos da pessoa com autismo. Eu falo, por que eu não falo sobre pessoas com deficiência, né? Porque às vezes a gente restringe tanto, a gente está tão acostumado a falar de autismo que a gente esquece de falar do todo. Mas esta lei pode ser usada, na minha visão, para pessoas com outras deficiências, porque é uma interpretação analógica, não haveria por que ela não ser aplicada a pessoas com outras deficiências. Então, eu acredito que sim, essa é uma lei que a gente podia ter uma interpretação extensiva. Eu não acho que a colocação da palavra autismo aí seja taxativa, eu acredito que ela seja exemplificativa na minha pessoal interpretação. Porque o mesmo fundamento que leva à isenção de pedágio para pessoas com autismo, leva à isenção de pedágio a outras pessoas com deficiência em tratamento. Então, na minha visão, acho que a lei ela pode ser interpretada de forma analógica. Então, muito bem. Vamos seguir? Aqui a Carol está nos desejando uma boa noite. Boa noite, Carol. Obrigado. Boa noite. Pessoal que puder compartilhar a live para que mais pessoas possam perguntar, eu agradeço. Aqui a Elisane foi a mesma coisa comigo, comecei a estudar o assunto, mas a diferença é que em 1999 não existia tanta formação. Eu acho, né, porque eu vivo isso há 7 anos, né, então 7 anos e pouco, eu acho que teve um boom do autismo, né, um tempo para cá, né, a realidade das famílias há décadas atrás, guerreiras e lutas guerreiras, né. Não, se você for ver, a minha filha está com 8 anos. Quando a discussão, por exemplo, ABA, Denver, integração sensorial, quando eu comecei a falar disso na ação, eram termos muito novos, assim, era um termo, você falava para os pais, que método o filho faz? Eu falava, minha filha faz ABA. Faz o quê? Quem que é o ABA? Eu escutei isso. Hoje em dia, quando você fala com uma família que recebeu o diagnóstico, em 3 meses ela já está bombardeada dessas informações. A gente tinha que caçar muita coisa. Eu lembro que muitos textos eu tive que ler em inglês, eu tive que ler em francês, em espanhol, assim, porque, né? Daí você pergunta, você sabe todas as línguas? Eu respondo, não, mas a gente se vira. A gente lê em que língua for, você lê até em alemão quando você está procurando informação para o teu filho. Então, assim, inglês era mais fácil, mas francês é uma língua que eu não falo, então eu ia traduzindo literalmente palavras. Então, eu pesquisei vários métodos, não se falava tanto das pesquisas científicas, e isso há pouquíssimo tempo atrás. A gente teve uma grande força do movimento, a gente trouxe muita informação, assim, sabe?
todos os pais. Então, eu acho isso louvável, eu acho que isso abre portas para novas famílias. Eu acho que hoje a gente vive num momento um pouco contrário. Hoje a gente tem informação demais e está difícil selecionar a informação que realmente tem respaldo. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento de peneirar essas informações sobre tratamentos e diagnóstico, mas é importante, é um momento incrível. Porque você tem, acho que nesse tempo todo, você tem sido porta de entrada, né, de muitas famílias que botam no Google, quando tem o diagnóstico autismo, e são remetidas aos teus textos, né, desde a tua entrevista com a Berenice, quando você trouxe o Paulo Liberalesso, quando você colocava a tua questão da maternidade, como é que era, inclusive, a tua vida antes do autismo. Muitas pessoas, eu acredito que, inclusive eu, né, uma das primeiras coisas que eu li, sempre foi por conta do teu trabalho. Então, acho que você tem, assim, mora no coração de muita gente ali, nesse momento difícil que é o diagnóstico, que eu nem sei se tu tem essa dimensão toda, né, da importância daquilo que você faz e escreve, né? As pessoas me perguntam, eu não tenho a dimensão realmente, mas as pessoas me perguntam por que eu não estou escrevendo tanto, que eu estou escrevendo pouco, bem menos do que eu já escrevi. Eu já escrevi 2 textos por dia uma época. Não que eu publicasse 2, mas escrevia 2, publicava um no site, outro eu mandava para outra pessoa. Eu escrevia muito sobre autismo, sobre maternidade, não necessariamente sobre direito só. Mas eu falo que o passar do tempo começou a me transformar mais cuidadosa, porque a gente vê, a gente passa pelas mudanças, a gente vê o quanto é importante uma palavra. Então eu tomo muito cuidado antes de escrever, assim, sabe, hoje, porque só hoje eu entendo o impacto que os primeiros textos que eu li sobre autismo causaram em como eu lidei com aquilo no primeiro ano, principalmente. E muitos tiveram impacto positivo, outros tiveram impacto negativo, mas só hoje, depois de anos, eu entendo o impacto do que eu li para como eu lidei. Então, assim, hoje eu tenho muito cuidado em escrever e sempre peço muito cuidado com quem vai escrever alguma coisa. Eu falo, olha, gente, tome muito cuidado. Principalmente se a gente vai desabafar alguma coisa e às vezes você pega uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, né? Então a gente tem que se expressar, mas a gente tem que ter eu sempre falo, a liberdade de expressão consciente, né? Não é porque você é livre para falar que você não vai exercer isso com uma consciência social. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que fala e ter muito cuidado também quando a gente fala de tratamentos, porque hoje eu vejo que é uma grande dificuldade das famílias, porque quando você pega um tratamento, você vai encontrar milhões de textos sobre eles, milhões de opiniões diferentes. Então, procurar realmente textos que tenham um respaldo científico, que tenham um estudo por trás, porque é muito importante a gente estar bem informado e não a gente estar com falsas, né? Tempo da fake news, né? Não preciso nem falar muito, eu só vou falar isso. A gente vive num momento de fake news. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de saúde, uma fake news pode ter resultados bem complicados. E quando a gente fala de autismo, a gente fala de saúde, né? Legal. Tá aqui a Jane Ferreira, é uma amiga minha lá que mora na cidade satélite Gama, lá de Brasília. Já fiquei na casa dela algumas vezes, em algumas atividades. Ela está acompanhando aqui a nossa live. É um prazer, Jane. Obrigado por acompanhar. A gente está com o Ivo Santos. Ivo, Hanna, ele é pai de autista. Ele organizou uma associação lá em Cruz Machado. Olá, boa noite, parabéns pela live, muito importante para nós famílias de autistas. Só nós sabemos nossa luta pela inclusão, pelos direitos que nós como pai temos e ainda nossos anjos. Mas é através de pessoas como vocês, como todos aqueles que lutam incansavelmente, que chegaremos a melhorar os nossos anjos e a todas as famílias que têm algum tipo de deficiência. Deus abençoe vocês e a todos nós. Deus nos abençoe. Obrigado, Ivo. Amém. A Dani, novamente, comentou alguma coisa aqui, haha. Andréa Cabral, estamos vivendo um momento de intolerância de forma generalizada. Concordo com você, Andréa. A Tati, nossa tesoureira da UPA, maravilha, Rafael. Ótimo. A Cida Floriano, obrigada. Tatiana Souza, Hanna, que ótimo te conhecer melhor. Também acho. Estou achando sensacional conhecer a Hanna e que todo mundo possa estar tendo esse momento aqui com ela.
doutora Cláudia Paolo Carrasco Aguilar, estudiosa e pesquisadora do autismo, secretária-geral do CIMEPAR, Sindicato dos Médicos do Paraná. Já é difícil a educação em casa para os neurotípicos, para os TEA muito mais difícil. Muito bem, doutora, é isso mesmo. A Adriana Tcheluzniak, nossa presidente de honra da UPA. Doutora Hanna, SOS, esses planos de saúde estão se safando, prejudicando tanta gente. Tivemos uma luta muito grande, né, no ano passado e anterior. Vou dar o nome aqui. Nem me fala. Unimed, enfrentamos a Unimed, fomos lá para frente, fizemos manifestações, né? Tentaram tirar os terapeutas dos nossos filhos, que estavam lá já com vínculo de anos, e sem manter o mesmo nível de qualidade ou o mesmo procedimento, de forma arbitrária, né? Foram totalmente incapazes de ter um diálogo coletivo, fizeram um documento interno deles para gerenciamento de crise, onde eles falavam que não iam tratar coletivamente com a UPA, mas individualmente com cada família, exatamente para que a família se sentisse acuada e não... Então, foi uma luta muito grande. Eu sei que a doutora Hanna também teve muita participação e já deve ter feito muito processo. Nem me fala. Olha, eu não vou nem te dizer, porque, meu Deus do céu. Olha, gente, até perder cabelo eu perdi nessa fase, porque foi uma loucura. Assim, como advogada, tanto que teve uma vez, eu não lembro quem foi, eu sou péssima de memória nessas coisas, mas alguém me falou, vai ter uma passeata, alguma coisa, talvez tenha sido a própria Adriana. E eu falei, daí me falaram, você vai no dia? Eu falei, eu não consigo parar de atender telefone sobre essa questão, eu tenho que ficar aqui. Eu fiquei foi uma época que eu atendia telefone de manhã até de noite, a gente tentando resolver a situação, e é claro, a gente quer lutar eu fico sempre num dilema, eu acho que a luta tem que ser coletiva, mas eu trabalho com processos individuais, então eu também tenho que dar atenção à individualidade de cada família, e foi um momento que a gente se viu, assim, no escritório de pernas pro ar, porque foi muito rápido tudo, a questão é que foi tudo muito do dia pra noite. Não vou dizer que a gente já não tinha, a gente já imaginava que isso podia acontecer, a gente já vinha mapeando movimentos e olhando e falando, olha, eu acho que em breve teremos um encaminhamento nesse sentido. A gente já imaginava que poderia acontecer esse desfecho. Mas é claro que quando acontece, tudo é muito rápido e tem que se agir muito rápido, né? Principalmente quando você é advogado, você não pode dormir no ponto, você tem que agir e realmente mover no processo essas questões. Então, assim, hoje quando a gente fala de oferta de tratamento, é evidente que o plano de saúde, ele não é obrigado a custear escolha de profissionais em amplo sentido. Isso é claro, isso nunca foi, isso não é nenhuma novidade. Ou seja, vamos supor, você precisa de um cardiologista, e você procura o plano, tem 30 cardiologistas lá credenciados. Tem 30, vamos botar que tem 3, para ficar mais... E você quer um quarto que não está credenciado, e esse quarto tem a mesma formação que os outros, e faz os mesmos procedimentos que os outros. Você não pode escolher o quarto, porque você já tem 3 credenciados que dariam conta de fazer aquele mesmo procedimento, aquela mesma consulta, aquele mesmo ofício. E isso já era uma realidade, sempre foi. A grande questão é que, no caso de pessoas com autismo, a gente entrou em outra esfera. Não se tinha credenciados e o plano de saúde optou por não credenciar. Ele teve essa oportunidade. Ele poderia ter, nas primeiras ações, credenciado profissionais, mas ele optou por não credenciar. Ele tomou, ele realizou uma escolha naquele momento, a suplementação de rede ou custear de forma particular. Ele escolheu fazer o custeio de forma particular, pagando aqueles profissionais não credenciados. Foi uma escolha. Ele não suplementou a rede dele. Perfeito. Passou um longo período e o plano resolveu fazer, na minha visão, houve uma ruptura de boa-fé, não foi assim que o Judiciário Paranaense entendeu, mas rompendo o tratamento dessas crianças e passando elas para profissionais credenciados, como se o vínculo terapêutico não tivesse uma importância. E daí, na minha leitura, eu entendo essa movimentação contra a legislação que prevê o melhor interesse da criança a partir do momento em que a gente está tratando de crianças
cuja formação de vínculo é parte essencial para início de tratamento e cuja coleta de dados durante o tempo vai propiciar aplicações mais direcionadas no tratamento. Ou seja, começar com um novo profissional significa perder tempo de tratamento em crianças que não podem perder tempo de tratamento. E daí houve outra problemática. Esses profissionais têm a qualificação, não vou falar nem a mesma, a qualificação necessária, e daí a gente entra em outro âmbito. Qual que é a qualificação necessária? Porque a gente tem outras questões também aí envolvendo. A gente fala de ABA, mas a terapia ABA, por exemplo, é uma terapia que ela tem sede principalmente nos Estados Unidos, e lá são feitas faculdades de análise do comportamento. Aqui é feito por quem? Bom, aparentemente psicólogo, mas quais são as formações específicas? Vai ter que fazer BCBA, só que BCBA é um curso de fora? Como é que vai funcionar? Vai ser exigido BCBA para aplicar? Vai ser diferente a formação do aplicador e do supervisor na terapia ABA? Integração sensorial. Integração sensorial é marca registrada. Teoricamente, só pode se falar aplicador de integração sensorial quem tem um curso da empresa que tem a marca registrada. Não sabia disso. Tanto que a gente bota IS e o Rzinho ali do lado, é assim que se escreve, é marca registrada. E isso é uma coisa que também a gente não teve não houve uma resposta do judiciário. Teoricamente, essa marca registrada poderia entrar com os profissionais, mas não há um movimento nesse sentido. Ecoterapia também é marca registrada. Então, existem critérios. Só que os conselhos não se manifestaram a tempo, não houve uma manifestação dos conselhos, a gente não tem uma normativa clara de qual é a qualificação. Então, a gente entrou numa discussão de qual é a qualificação necessária para aplicar esses tratamentos. E enquanto se discute essa qualificação no judiciário, as crianças são legadas muitas vezes à rede credenciada. Tudo bem, porque você tem que comprovar o descumprimento. Só que para comprovar você precisa produzir prova, e muitas vezes é uma discussão longa. Enquanto ele não está cabalmente comprovado, as crianças muitas vezes têm que ficar na rede credenciada, e esse é um tempo que não vai voltar. Eu acho que é uma postura, assim, eu discordo do posicionamento. Claro, aqui eu não estou falando... Se eu tivesse numa argumentação com advogados, eu teria que fundamentar juridicamente, mas assim, em grande resumo, eu acho que há uma afetação do melhor interesse da criança com essa prática. Eu acredito que a partir do momento em que a Unimed ou outros planos, e aqui não vamos resumir só a Unimed, porque houve um movimento dos outros planos, a Unimed por ter um maior número de pacientes em Curitiba que gozavam do plano, teve mais notoriedade nesse sentido, mas os planos que escolheram por custear o particular e houve esse vínculo formado, fazerem essa migração por profissionais que muitas vezes têm qualificação inferior, eu acho que é uma ruptura da boa-fé, sim, né? Então, eu realmente acho que a gente teria respaldo jurídico para argumentar que as crianças deveriam ser deixadas com os mesmos profissionais até haver uma comprovação de que o plano credenciou profissionais aptos e que a migração para esses profissionais iria ser feita de uma forma segura e respeitando o desmame da criança com o terapeuta, né? Eu acho que deveria ser o caminho mais... Eu acho que esse deveria ser o caminho adotado por uma leitura legal, não é minha opinião, essa é minha leitura jurídica, mas não foi essa a interpretação do Tribunal do Paraná nesse momento. Acho que vamos pagar por essa interpretação no futuro. E aqui, claro, não critico, né? Não posso nem criticar, são interpretações, né? Foram feitas interpretações diferentes, mas acho que isso a gente vai ter que pagar por isso no futuro. E acho que isso pode acabar gerando um maior volume de ações no futuro. Ações de dano moral, por exemplo, porque se você descobre que teu filho, que aquele profissional que se dizia apto, não você tem a possibilidade de dano moral por perda de uma chance. Ou seja, para diminuir o número de demandas, a gente acabou aumentando o número de demandas a longo prazo, na minha visão, o que não é uma saída adequada. Então, assim, eu discordo desse posicionamento. Acho, sim, que a saída seria o credenciamento adequado, né? Eu torço para que haja o credenciamento adequado, né? Até porque eu acho ideal que os pais que venham a ter o diagnóstico sejam encaminhados para locais credenciados, adequados a receber essas crianças, que tenham um horário, que tenham profissionais com formação adequada. Eu acho que esse seria o ideal. Eu acho que a gente tem que discutir muito para chegar nesse cenário do que é o adequado, né?
Então, são demandas que muitas vezes a gente luta até hoje, né, por isso. Eu acho, e outro ponto foi que a gente teve uma grande dificuldade, porque no Paraná a gente tem 3 câmaras, né? 8ª, 9ª e 10ª, que julgam sobre a matéria. E a 10ª Câmara Civil passou a interpretar que as crianças com autismo, elas não teriam urgência de perceber o tratamento, que elas poderiam esperar. Então, começaram a julgar de forma, revogar tutelas antecipadas e pedir perícia, só que a perícia demora para ser feita. Então, a criança acaba tendo que esperar a perícia para iniciar o tratamento quando cai na 10ª Câmara Civil, não quando cai na 8ª e na 9ª. E daí isso dá uma impressão que o judiciário é uma grande sorte, né? E isso me dói muito, porque como é que você explica para um pai que se ele tem 2 filhos, entrou com 2 ações, o que caiu na 9ª vai ter tratamento antecipado, o que caiu na 10ª não vai? Entende? Parece que o judiciário é algo randômico, é algo tipo, é um grande sorteio, que as decisões são dadas de forma díspares, e não é isso, né? A gente tem o Tribunal do Paraná, um excelente tribunal, apesar de tudo. Então, é louvável o trabalho de muitos profissionais do Tribunal do Paraná. Eu acho, assim, dos tribunais brasileiros, a gente tem um tribunal muito forte, e que geralmente traz muitas fundamentações, que se preocupa em fundamentar de forma muito detalhada as decisões e com muita preocupação. Eu realmente admiro a postura dos desembargadores do Tribunal do Paraná, mas nesse caso em específico, se tratando de crianças com autismo, se tratando de questões que versam sobre tratamentos, eu acho que sim, a gente enfrentou uma grande falha do judiciário brasileiro. A gente tem uma câmera num sentido, as 2 no outro, e crianças no meio disso sem tratamento. Deixa eu falar sobre... Porque, assim, eu não tenho conhecimento jurídico, né? Sou leigo, não tenho... A gente quer, como pai, justiça, né? Quer que as coisas aconteçam de forma correta. E a gente lutou tanto, né? Lutou tanto, e a gente se sentiu muito abandonado, né, com a força desse plano de saúde citado aí, que foi o mote da grande mobilização, que pese outros planos terem, né, então a gente buscou o apoio do Legislativo, que começou e aí viu que não deu continuidade. A gente pediu o apoio do Departamento da Pessoa com Deficiência do Estado, que fez uma reunião e acabou não dando continuidade. A gente buscou o PROCON, né, com a doutora Cláudia lá, que fez uma primeira reunião e não deu continuidade, porque viu que não ia conseguir ter uma vitória. A gente chegou a ter o promotor Maximiliano, do Ministério Público, fez uma reunião em que ele botou 10 pessoas do plano de saúde e apenas 2 representantes dos pais. E quando eu questionei isso, ainda foi cerceada a minha voz na reunião, foi feito um ataque exatamente no termo de ajustamento de conduta com tudo que os planos queriam. Então a gente ficou muito de mão atada, a não ser a nossa força de mobilização, a nossa voz, o nosso grito, a gente se manifestar, que era isso que estava doendo neles, né? Então, olha, é uma situação, porque assim, é uma situação, me machucou muito, e eu vou dizer assim, que em certos momentos eu pensei em parar de atuar em causas que envolvessem pessoas com autismo, não vou mentir, porque assim, eu entrei no direito, deixa eu só ajeitar a câmera, gente, um segundinho. Foi. Eu entrei no direito, eu realmente sempre fui muito idealista, né, nesse ponto. Realmente eu entrei, e quando eu me formei, quando eu fiz o juramento, realmente eu fiz ele, e acredito que um dos papéis do papel da minha vida é a defesa do Estado democrático. E realmente eu busco. O direito não é uma confusão, que o direito busca justiça, mas de certa forma eu acho que no fundo é o que todos queremos, né? Que o direito seja justo. E era um trabalho que eu vinha desenvolvendo há muito tempo. Então, assim, é muito difícil você brigar constantemente contra planos de saúde, né? É muito desgastante, a área de saúde. E quando a gente viu a resposta que a gente teve do judiciário, para mim foi muito, até traumático, porque a fundamentação jurídica que a gente traz é muito consistente. É claro, eu não sou imatura ao ponto de, tem que interpretar da mesma forma que eu, mas me choca um pouco
pela importância do assunto e por ser um princípio com força constitucional, o princípio do melhor interesse da criança. Então, a gente está falando com um princípio com força constitucional, tem brigas que estão se estendendo até hoje, e é o que eu vou falar, é o que eu falo, eu sou do tipo que não para de brigar, não vou parar, eu não paro, não existe para mim no fim, não existe chega. Até onde der para brigar, a gente sempre vai brigar para ser levado em conta a necessidade dessas crianças. Mas me assustou particularmente porque isso trouxe um descrédito para o judiciário paranaense, e que é um judiciário que eu sempre admirei muito. A gente tem muitos, claro, né? A gente não pode falar de todos, né? Seria ridículo eu falar, nem conheço todos os desembargadores do tribunal, mas quer dizer, conheço mais de nome, não conheço o trabalho a fundo de todos, mas a gente tem desembargadores que fazem um belíssimo trabalho, tem votos que deferem tratamentos para criança com autismo que são praticamente dignos de serem enquadrados, de tamanha delicadeza que o tema foi tratado e fundamentação jurídica, e são votos que hoje a gente vê que outras pessoas de outros estados pesquisam esses votos para fundamentarem, advogados para fundamentarem suas petições, o tamanho cuidado que foi dado a isso, e de repente a gente tem uma Câmara tomando um posicionamento um contrassenso a toda a jurisprudência, e a gente começa a ver até uma tendência em algumas regiões do país a uma valorização do argumento, mas a gente vai falir o plano. E é o que eu falo, esse argumento, se ele for trazido, ele tem que ser trazido nos autos, com prova de que o plano pode ser falido através desses tratamentos. Porque isso está sendo lançado ao léu, sem uma prova, sem consistência, entende? Os planos falam, mas são tratamentos caros, os planos muitas vezes não tentam negociar com profissionais, principalmente em outros estados, eu vi muito esses argumentos em outros estados, mas são argumentos caros, mas não houve tentativa nem de negociação com os profissionais do valor dos tratamentos. Então, assim, são argumentos muito jogados ao vento, mas sem prova consistente. E eu acredito num direito que é com base em prova. Então, se a longo prazo esses tratamentos vão falir o plano, traga uma avaliação disso, traga um estudo consistente para os autos, para isso virar um argumento jurídico. Mas, discutindo as questões do processo, a gente vê que houve um momento de, talvez, mudança de leitura da situação das crianças com autismo. A minha sensação é que chegou num momento que parece que o judiciário interpretou, não, a gente está liberando demais, então vamos mudar de rumo. E eu não acredito que é assim que tem que ser feito. Eu acredito que tem que ser feito com base em normas, com interpretação legal, com interpretação jurídica palpável de cada situação, analisando caso a caso. É uma discordância que eu tenho, né, com principalmente a 10ª Câmara. Ainda acredito muito na coerência e na ética do Tribunal do Paraná, né, e espero continuar acreditando. Tem desembargadores louváveis, né, fazendo votos ainda muito importantes na 8ª e na 9ª sobre esse assunto. Então, alguns temas têm que ser mais debatidos? A gente tem que debater quais são os tratamentos cientificamente comprovados. Eu acho legal a gente trazer a questão da perícia, contanto que ela não seja requisito para tutela antecipada em questões de urgência, onde ela vai demorar muito para ser feita, e daí a criança vai perder um longo período de tratamento. Então, eu acredito que a gente ainda vai ver uma jurisprudência sólida, positiva, a favor do que é justo, né? Do que é legalmente aceito. Então, mas a gente vai ter que esperar para ver o desenrolar. Eu acho que a grande importância nesse momento é a gente pensar qual é a qualificação necessária para cada tratamento. Eu acho que essa é a grande discussão no momento. Eu acho que esse é o grande ponto. Colocar os conselhos também para normatizar, pelo menos para indicar isso, né, que os conselhos às vezes se omitem, né, de fazer, botar o dedo nessa questão de formação. Hanna, a gente, quando a gente começou aqui a nossa live, a gente falou que a gente abriu um tema que é um leque gigantesco. Quero te dizer que esse é o 5º episódio de Por Amor Resolvi Lutar, nossa 5ª live, e a gente já bateu o recorde de tempo aqui. A gente podia ficar com as lives de 40, 50 minutos, nós já estamos aqui a 1h15 falando, e se deixar, a gente vai bem até mais amanhã. longe.
Então, assim, ó, eu quero te propor o seguinte, eu vou fazer uma leitura aqui de todas as questões que o pessoal está rapidamente aqui, que está botando nos comentários. Aí, naquilo que tu conseguir pescar aqui, tu vai, responde em bloco o que você lembrar. E aí depois... Vamos fazer um bate-bola rápido, eu respondo assim, rapidinho. Pode ser. E aí depois, por acaso, você puder voltar depois, porque provavelmente vai ter gente que vai assistir depois, não no ao vivo. Se tu puder voltar depois na publicação para dar um retorno ali para as famílias que vão colocar algumas questões, eu agradeço, tá? Pode então deixar. Vamos lá. Aqui, Andréia Cabral. A argumentação dos prestadores de serviços educacionais é de que os valores cobrados na integralidade é pelo fato dos professores estar recebendo salários normalmente e as instituições de ensino terem investido em plataformas para se readequarem à nova situação. Mais ou menos você já respondeu essa, né? Discordo, acredito que o desequilíbrio contratual permanece. Eu acredito que ainda há desequilíbrio contratual. Eu não acredito que esse argumento seja suficiente. Muito bem. Roseli Rocha, muito interessante. Obrigado pela participação, Roseli. A Cristiane Casarim, desejando uma boa noite. Boa noite. Roseli Melo Escomazon, desculpa a minha pronúncia. Cheguei, espero que ainda esteja, que já faz alguns minutos aqui, faz mais de meia hora que ela publicou essa pergunta. Obrigado, Roseli. A Tatiana, reter pode significar perder contato com os colegas, preocupante. Outra de outras questões que são levantadas, vão ser várias, né, questões que entram nessa questão da educação. Ana Paula Adamo, boa noite. Só um parênteses. A preocupação dela, que eu falei em âmbitos gerais de todos os pais, a preocupação dela é a minha, daí não como advogada, como mãe, a minha preocupação é essa. A minha preocupação particularmente é reter a Gabriela, se os colegas continuarem, porque é uma turma que a turma tem um significado para ela. Isso, para mim, é pessoalmente a minha grande preocupação. E não tenho resposta para isso. Aí a gente vai ter que analisar caso a caso e vai ter que ver como a questão se desenrola e qual a melhor saída para cada criança. Perfeito. E eu só friso que eu concordo com a opinião da doutora Hanna e que nós temos que suspender o ano letivo aí para todo mundo. É minha opinião. Não é a opinião da UPA, é fechada, é a opinião do Rafael. Aqui a Tati, a nossa tesoureira. Os casais sofrem um grande impacto com o diagnóstico de autismo. Se separam. A carga dos tratamentos quase sempre fica com as mulheres. Muito bom não se silenciar a respeito disso. Quando a gente estava falando da questão das mulheres. Muito importante, Tati. Andréia Cabral, ela agradeceu a resposta. A Sidmara marcando alguém aqui para acompanhar junto a nossa live. Obrigado por marcar, Sidmara. A Lúcia Albino também marcando uma amiga para acompanhar. A Vivian Kepinski, né, que ganhou o sorteio que nós fizemos, ganhou um livro muito legal, ganhou uma caneca. Eu não sei se tu pegou a tua camiseta ainda, Vivian. Você foi a contemplada. Se você não pegou, me manda uma mensagem para a gente combinar a entrega da camiseta. A Carlen, nossa querida Carlen, diretora da UPA, ela é sensacional, ética, realista, competentíssima. Muitos superlativos para você, Hanna, porque tem toda a razão aqui a Carlen. A Carlen que é sensacional, ela é outra que eu tieto. A Carlen, eu falo assim, eu quero ser uma mãe que nem a Carlen é para os meninos, porque ela é, meu Deus. Sensacional, né? Quando eu vejo as fotos dela no Instagram, eu falo, gente, pelo amor de Deus, esses dias me estavam fazendo aula de yoga, Rafael. Yoga? Um dia que eu consegui botar minha... Gente, é impensável. Olha pro cara e falo, meu Deus, essa mulher é mágica. Muito bem. A professora, perdi boa parte da conversa. Meu filho precisou de mim. Eu entendo. A minha esposa está me ajudando ali a segurar o Miguel. Ele veio, uma hora que eu botei a Hanna inteira aqui na tela, é porque ele queria que eu botasse alguma coisa no joguinho pro celular e ele estava aqui do meu lado. Entendo perfeitamente. Júlio Oliveira, meu irmão, boa noite, Rafa e Hanna. Boa noite, Júlio. Aqui a Andréia Cabral. Seria interessante haver uma transição gradual de um profissional médico
que se descredenciou para outro médico, de modo que não impactasse na evolução do paciente. Os planos de saúde falharam nesse tipo de posicionamento. Nitidamente faltou empatia e o sistema jurídico é moroso. Concordo que faltou muita empatia nessa luta. Kátia, boa noite. O nosso amigo Lean, que é da Escola de Saúde do Estado do Paraná, foi diretor do CRAID, do Centro de Referência de Atendimento à Pessoa com Deficiência, foi coordenador e lutou de forma brava tentando transformar o CRAID num centro de referência, mas que, enfim, por questões do sistema, ele não foi abandonado lá e é um guerreiro. Obrigado pela presença, Leandro. Rafael, como é que você faz isso? Você lembra de todo mundo, Rafael? Amigos? Gente, eu não consigo. Rafael? Às vezes eu não lembro o nome delas. Eu tenho 2 filhas e eu confundo o nome delas. Como que vai ser? Eu tenho 2. E eu consigo confundir o nome delas, entendeu? Eu jamais conseguiria lembrar de tanta coisa. O Antônio Círio, que é de Almirante Tamandaré, desejando uma boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Aqui o Leandro Farias, que mora no bairro do SIC, também tem filho autista. Live ótima, parabéns, Rana Batista e o Rafael Salê. Obrigado, Leandro, valeu. Obrigada. A Carlen, agradecendo nossos elogios a ela e mandando coraçõezinhos para você. Ana Paula Horst, boa noite, Rafael. A cada live aprendendo mais. Que bom, fico feliz, Rana. Eu tento me esforçar para fazer lives bem legais aí nas quintas-feiras. E me ajudem compartilhando quando tiver, perguntando, que isso faz com que chegue para mais pessoas e motive a gente a continuar fazendo live. Eliane Vieira dos Santos mandou um coraçãozinho azul e o Marcelo Zanesco, uma boa noite, Rafael. Boa noite, Marcelo. É isso. Ana, obrigado, agradeço. Acho que a gente podia fazer várias lives sobre cada um desses temas, daria para a gente ter feito. Eu acho que você é uma pessoa iluminada nessa causa. Gostaria muito que você estivesse mais perto da UPA, mais assim, participando da nossa diretoria e tal. Né? Gente, vocês têm que me puxar. Gente, eu sou assim, ó. Eu vivo pro trabalho para as crianças. Só que se vocês me ligarem e falarem, venha agora, eu nem pergunto que eu vou, eu sou esse tipo de mãe, entendeu? Você fala assim, venha que a gente precisa de você. Eu vou, é só me ligarem quando precisar, gente, de verdade, eu estou inteiramente à disposição. Eu mandei uma mensagem para a Rana, vamos fazer uma live? Vamos. Não perguntou o que era, que horas que era, qual o assunto, né? Aí agora um pouquinho antes, qual que é o tema da live mesmo, né? Ela já topou. Né? Ela sabia que era sobre autismo, não sabia exatamente sobre o que era. Então, essa tua disponibilidade também é muito legal, muito obrigado. Imagina. Bom, enfim, aqui, ó, mais um último comentário do Marcelo, né? O Marcelo lá do colégio. Ixi, ó, só porque você falou da minha memória. Qual que é o nome da escola, Marcelo? Marcelo, diretor lá do colégio. Lá de Colombo. O Raulino, isso, está escrito aqui, ó, fez uma palestra no Colégio Raulino, extremamente fantástico. Obrigado, Marcelo, estou à disposição quando precisar de ir na escola, a gente está junto. E foi um dia muito legal lá em Colombo, com a participação de professores de várias escolas, e foi um bate-papo muito bacana. Buenas, quase 1h30 de live, muito obrigado, sou muito grato por você ter aceitado. Né? Imagina, sempre à disposição. Preciso de uma capacitação em minha escola. A Ana é a Rana, é você, Ana. Ele tá querendo... Rana. Eu atendo por Rana com R, por Rana com H no final. Quando você tem um nome que nem o meu, você já está acostumada a responder o Ana, então deve ser eu. Quando precisar de auxílio, gente, a gente tem um projeto no escritório, no escritório e fora dele, mas se chama Direito Azul. Então, toda vez que precisar de apoio, solucionar questões globais, né, que envolvam questões de auxílio à comunidade, a escolas, a palestras, a gente disponibiliza. Se eu não consigo, pelo menos outro advogado, mas a princípio sempre eu tento ir, porque a gente acredita, eu acredito, né, e claro, acabei passando isso para os meus colegas, né,
eu acredito que se a gente começar a falar mais sobre o direito das pessoas com autismo, a gente começa a evitar processos judiciais. A gente começa a conseguir que a gente pleiteie de forma conjunta esses direitos, se fazendo por voz, e isso daí acaba facilitando muito, isso acaba fazendo com que a gente tenha acesso a direitos que a gente já tem, sem ter que brigar tanto por eles, porque a nossa realidade hoje é lutar por direitos, e não só isso, lutar para ter respeitado os direitos que a gente já tem, né? Então a gente vive essas duas problemáticas hoje. E a gente acredita que quanto mais a gente falar do assunto, mais a gente vai conseguir que esses direitos sejam respeitados, mais pessoas vão exigir esses direitos sendo respeitados, e a gente vai ter uma sociedade, acho que um pouco mais inclusiva, né? Então, fico à disposição quando precisarem. Claro, meu tempo é um pouco escasso, né? Mas assim, sempre tento encaixar e responder todo mundo, tá Deixa bom? eu dar uma dica para vocês, pessoal. Eu deixei a Hannah marcada lá no meu Facebook. Então, se vocês podem ver o perfil dela e mandar mensagem para ela por lá. Agora entreguei. Agora vocês podem entrar em contato direto. Agora tá lá, né? Agora não tem mais o que fazer. Não tem mais volta. Obrigado, viu, Hannah? Imagina. Boa noite. Valeu. Obrigada, gente. Beijo. E fiquem bem, fiquem em casa. Se cuidem. Boa noite.